Podcast Vida em Movimento do Grupo São Cristóvão Saúde, e hoje nós temos a honra de receber aqui uma artista, gente. Vamos falar muito de arte. Olha que delícia, que tema maravilhoso e inspirador. Ela é Elaine Pessoa, artista visual, que vive e trabalha aqui em São Paulo, pós-graduada em fotografia pela FAAP, também fez artes plásticas na FAAP. Ela é representada pela Galeria Mário Cohen, foi indicada ao Prêmio Pipa em 2022, e o trabalho da Elaine abrange ensaios fotográficos, abrange cianotipias, que eu quero que ela explique pra gente o que é isso, vídeos, texto. Ela explora bastante temas como paisagens, elementos naturais. Olha, eu tô muito feliz de receber a Elaine Pessoa e compartilhar um pouquinho com vocês essa história maravilhosa. Elaine, seja bem-vinda ao podcast Vida em Movimento. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, fiquei animada pela história do podcast, do Vida em Movimento, da ligação dele, está ligado aqui à área de saúde. Fiquei bem feliz pelo convite. Muito obrigada. Querida, a gente agradece a sua presença, o seu tempo. E eu queria saber primeiro como que surgiu o seu interesse pelas artes visuais, né? O que te motivou a seguir essa carreira? Porque você tem uma formação em farmácia. Então, como é que foi isso? O que veio primeiro? As artes, a farmácia? Olha, as artes vieram primeiro, né? As artes plásticas, ou a arte em si, sempre foi uma coisa muito próxima, familiar. Minha avó era uma artista, pintava, mais uma artista amadora, né? Mas pintava, fazia quadros maravilhosos. Então, eu convivi muito nesse meio. Minha mãe é uma escultora, faz esculturas também lindas, maravilhosas. Então, assim, a arte sempre esteve ali no meio. Tá no sangue, no DNA. Acho que... Assim, e, ao mesmo tempo, eu me encantei pela profissão da farmácia, pela área farmacêutica. A gente provavelmente deve chegar nesse assunto, mas viver das artes é um pouco difícil, né? Então, eu acabei mantendo por um bom tempo as artes plásticas como um projeto paralelo, né? Um hobby que, de uma certa forma, eu sempre tratei mais profissionalmente, né? Então era como se fosse uma segunda profissão, mas por 25 anos eu trabalhei exclusivamente e vivi só da farmácia. Na área de farmácia. E agora, atualmente? Atualmente não, eu só trabalho e vivo com a arte. Eu tenho uma editora com mais outros dois parceiros, uma editora específica de fotolivros, de livros de arte com fotografia. E, Elaine, eu já quero perguntar isso para você, porque você tem obras maravilhosas que a gente vai conversar aqui, você vai falar um pouquinho, mas ao mesmo tempo é tão difícil viver de arte. Será que é só no Brasil que é difícil? E assim, não só arte, uma pintura, uma escultura, a fotografia, mas o teatro também. Por que você acha que é tão difícil? Existem, eu acho que assim, para ser mais, né, genérica nesse sentido, são políticas, né, que poderiam ser mais voltadas para a cultura, mais para a indústria cultural, e da qual o artista ou o ator fazem parte, né? Aqui menos, fora um pouco mais, mas assim, a profissão é uma profissão muito difícil, é uma profissão onde a gente recebe muito mais não do que sim, onde você tem que estar ali o tempo todo batalhando, se expondo, realmente é muito difícil. São poucos os que estão ali dentro desse destaque, que podem dizer vivo somente disso. Então, é sempre isso. Você pode viver da arte, mas da arte com alguma outra coisa, né? Trabalhando com alguma outra coisa que envolva a arte. Entendi. E eu acho que isso em qualquer lugar. É verdade. É difícil, se você também não está ali 100% doado, integrado a um projeto, é muito difícil. E o artista precisa disso. Precisa, né? O artista, o escritor, a imersão. Ator, você precisa estar imerso. Elaine, e que artistas ou que movimentos artísticos te inspiraram as suas obras, os seus trabalhos? Eu comecei assim mais profissionalmente, né, e a participar de salões, e a ganhar ali prêmios, etc., com a gravura, que é uma forma de expressão.
E aí, dentro desse meio, me inspira muito a Maria Bonomi, a Renina Katz. Meu trabalho sempre envolveu muito a imagem, né? Então eu buscava a imagem fotográfica antes de entrar na fotografia. E então Regina Renault, Regina Renault não, Rosângela Renault, troquei o nome dela, Rosângela Renault, que é uma fotógrafa que ainda muito ativa, que trabalha muito dentro dessa área de apropriação de imagens e a fotografia que a gente pode chamar um pouco de fotografia expandida, que é uma fotografia que envolve outros mídios, outros meios, a pintura com a gravura, com o desenho. Então, são figuras que me inspiraram muito, e a Tomi Otaki, que trabalha muito com a gravura e com a pintura. Muito bom. E assim, você trabalha com fotografia, o que é cianotipia? Cianotipia é um processo, eu até trouxe um livro aqui, mas depois a gente... Cianotipia é um processo do início da fotografia. Tá. Quando ali as pessoas estavam tentando desenvolver uma forma de reprodução, a cianotipia foi uma delas. E ela é diferente da fotografia que a gente conheceu, hoje digital, mas antes, quando a gente usava mais a fotografia de filme, ela é uma fotografia que grava a imagem com sais de ferro. E a fotografia usa sais de prata. Né? Então, lá atrás, um inglês chamava Sir Herschel, ele, estudando, descobre que uma mistura de sais de ferro consegue gravar uma imagem. E aí nasce a cianotipia. E ela se chama cianotipia porque a imagem é azul. A única forma de reproduzir é que essa imagem ela sai azul. Então, é uma imagem que depende de muita luz, então ela não pode ser usada como o filme, né, em câmera, e ela depende da luz do sol. Então, ela grava a partir de um contato, de alguma coisa que você põe sobre. Tá. Então, basicamente, cianotipia é isso. Eu fiz alguns trabalhos com cianotipia. Hoje tem alguns artistas que estão resgatando essa forma de trabalho. E ela é conhecida como o início da fotografia. O início da fotografia. E aí você trabalha fotografia com vídeo, né? Qual técnica que como que você decide a técnica que você vai usar num projeto? Olha, minha base de trabalho hoje é a fotografia. Tá. E essa fotografia eu interfiro com ou desenho, ou com fotografia sobre fotografia, que são sobreposições de imagem, pintura, às vezes colagem, mas o meu início é a fotografia. E o meu processo criativo, ele nasce muito a partir da minha pesquisa, né? E aí eu acho que tem uma influência da minha formação também, né? Então, eu trabalhei na área farmacêutica muito com pesquisa, com desenvolvimento, e essa forma de criar, acho que vem daí. Eu mergulho, eu pesquiso, eu leio muito, essa leitura me inspira e me leva a produzir um projeto, e aí eu vou atrás de pesquisar mais. Então, eu estou sempre nesse caminho. E é aí que eu decido, assim, se essa interferência vai ser com colagem, se vai ser com desenho, com pintura, com que tipo de pigmento. Sempre tem um diálogo com o trabalho, com a imagem que eu quero produzir. E o projeto Tempo Arenoso, né? O que inspirou a criação desse ensaio fotográfico e que mensagem você busca transmitir com ele? Então, o Tempo Arenoso, ele foi para mim, assim, foi o meu primeiro livro que eu publiquei como livro de fotografia, o fotolivro. E ele foi um projeto que ele nasceu a partir de uma experiência que envolveu a literatura e também uma experiência física, né? Eu estava em Montevidéu, passeando ali pelas regiões das Ramblas e tal, e eu falei, bom, eu vou passear um período em Montevidéu, fiquei 10 dias lá, e eu falei, eu quero ler um escritor uruguaio. E aí eu fui atrás
de um escritor que se chamava Mário Benedetti, ele faleceu, mas se chama Mário Benedetti, e especificamente de um livro que é O Correio do Tempo. E esse livro fala de uma temporalidade, um tempo expandido, que tem muito a ver com a cidade, né? As pessoas ficam ali sentadas, voltado para aquele rio, e é um rio gigantesco, né? O Rio da Prata. É um rio que tem umas ondas leves, né? Então é um rio que às vezes me passa, ele fala isso, é um rio que queria ser um lago, mas ao mesmo tempo a segunda margem dele é a água salgada, então é com o mar. E ele tem aquele tempo lento, né? E aí é um projeto que eu tentei experimentar isso na fotografia. Então eu faço fotos e no mesmo lugar eu faço um pequeno deslocamento físico e de tempo e repito a foto, que é o que a gente chama de sobreposição, né? Então eu bato 2 vezes o mesmo frame. E ele nasce aí. Então, era uma forma de eu tentar mostrar, através da imagem, esse tempo, essa lentidão, né, que é muito própria ali da Rambla, dessa região. Muito legal. E a série Paisagem? Como que foi o procedimento, né, o processo de desenvolvimento e a sua relação pessoal com essas paisagens retratadas? Então, a paisagem em si, ela é um tema meu, é um tema que eu busco estudar de diversas formas e ela é uma forma de expressão. E aí eu começo a olhar para essas fotografias de mercados de pulga, de feiras de antiguidade, e as pessoas sempre buscam, as pessoas que colecionam essas fotos, elas buscam imagens que tem alguma característica específica de época e tal. E eu olhava para essas imagens e buscava uma outra coisa, eu buscava o fundo dessas imagens, as paisagens, né? Para mim era importante que a paisagem voltasse para frente, né? Ela saísse do segundo plano e viesse para o primeiro. E nesse meio tempo eu conheço um lugar que a gente estava conversando ali um pouco antes de começar a gravação, que fica em Metz, na França. E é um lugar particularmente muito interessante, que ele funciona como um asilo de fotos vernaculares, fotos de família. E aí eu sou convidada por eles também para fazer um trabalho utilizando esse material. E aí eu começo essa pesquisa e tento, a partir dessas paisagens, devolver para a fotografia ou devolver para esse quadro o que ficou de fora. Então, eu faço colagens com essas imagens, tentando criar a imagem que ficou fora da fotografia. Então, quem olhar para esse material, lá no meu site, procurar, etc., vai ver. É uma foto preto e branco, ou às vezes colorida, porque eu usei algumas coloridas ali do início da cor na fotografia, e eu trabalho com um entorno dessa imagem, como se eu quisesse devolver o extra-quadro. É óbvio que a gente não consegue, né? Claro. E eu vou criando a partir de refotografar essa imagem, sobrepor, tem um pouco ali de programas de pós-produção hoje fotográfica, que é o Photoshop, etc. E eu crio esse entorno. Então ele nasce assim. Muito, muito legal. E você gosta muito de paisagem, natureza. Que paisagem que te marca? Que paisagem que, às vezes, eu olho, assim, tem alguns momentos que se eu vou para um lugar, assim, às vezes eu fico parada e falo, nossa, eu poderia ficar neste lugar, olhando essa paisagem, horas, dias, e às vezes a gente não tem esse tempo, né? Mas aquilo entra no nosso espírito. Às vezes o céu, às vezes a nuvem e o modo como o sol tá batendo assim, né? E a gente vê aquele raio também é algo que inspira. Que paisagem, assim, tem um lugar, uma paisagem, seja mar, lago, rio, país? Olha, da mesma forma que foi a experiência ali que eu comentei de Montevidéu, é muito do que você experimenta no lugar. Então, eu já tive, assim, experiências de estar numa região andina e ser, assim, uma experiência maravilhosa,
de interação com o local. Já tive a sorte de ir para uma região quase na fronteira com o Canadá, que é a região ali de Montana. Eu fui fazer uma residência lá. Tava com neve? Tinha neve. Então, assim, é uma experiência muito pra gente, que é tropical, né, total. Nossa. Então, foi ali um susto de vivenciar aquele local muito branco, né, Muito uma branco. paisagem totalmente diferente. Então, assim, a paisagem, eu não posso dizer para você que é uma paisagem A, B ou C, mas é como eu experimento esse local. Como você vive aquele como eu momento, vivo né? esse momento, exato. Já tive uma experiência na região ali da Amazônia, ali de Alter do Chão, maravilhosa, que você, como também a experiência andina, ou como também essa experiência na região ali do Yellowstone, do Parque Yellowstone, você é uma formiga ali naquele meio, né? Você não é nada. Yellowstone é em Montana? Olha, uma parte do parque pega essa região de Montana. Nossa, tem a série lá no streaming. É verdade. E quando tá inverno lá, é um inverno que eles... Nossa, não, é um inverno, assim, eu acho que eu não foi uma experiência única para mim, de local, de frio, de enfrentar aquela natureza hostil, né? Bem... muito hostil, né? Nossa. E os seus trabalhos já foram exibidos em diversos países, né? Como que você se sentiu com a sua arte atravessando tantas fronteiras assim, e no que isso contribuiu para a sua carreira? Bom, a contribuição é importante, né? Porque você conseguir expor os seus projetos ou ter o seu trabalho em outros locais é uma chancela, né? É um reconhecimento. Muitas dessas vezes, o meu trabalho eu tenho trabalho na Polônia, no Japão, na Alemanha, na França, Portugal. Alguns desses lugares eu não fui, foi só o trabalho, né? Não tive a chance ainda de ir para a Polônia, de ir para o Japão. E aí, dessa forma, o trabalho meu com papel, com gravura, da qual eu começo, né, profissionalmente trabalhar, e a própria fotografia permite essa circulação, né? Ele circula facilmente por correio, ele é mais leve, né? Ele é menor, ele é fácil de ir. Diferente de pinturas, de grandes telas, etc. E, posteriormente, através do livro. O livro hoje é uma forma o livro de artista, né, muito democrática de você conseguir fazer o seu trabalho passar barreiras, passar fronteiras. Você trouxe alguns livros aqui. Eu tenho alguns que você trouxe? Mostra pra gente aí o que você trouxe, depois a gente vai pegar de pertinho. O Tempo Arenoso, né, que é isso que eu comentei, dessa temporalidade expandida, né, desse tempo outro, que se repete na imagem. Então, aqui na capa dá para observar isso bem. Então, você vê elementos que se repetem, e aí é exatamente aquilo que eu falei. Eu batia a foto, e aí eu me deslocava um pouco e repetia essa foto. Então, dentro desse mesmo quadro, eu tenho elementos que estão aparecendo duplamente, mas de um outro tempo, né? De um outro movimento. A cianotipia, mais para mostrar o porquê do azul, né? Então, a cianotipia aqui são algumas reproduções, então ela é azul. Olha que lindo. Né? Então, você pode trabalhar hoje imprimindo a imagem num negativo, numa transparência, e gravar essa imagem nesse material azul. E ela é gravada no sol. Ela precisa do sol, da luz solar, e pode ser lavada com água. Então, a revelação dela é com água. Maravilhoso. E a parceria com a Galeria Mário Cohen? O que representa para você essa parceria, né? E como que isso influencia na sua trajetória profissional? Assim, para um artista hoje, né? Um artista, é muito importante ele ser representado por uma galeria. Ele ter alguém que ajude a divulgar o seu trabalho, chancela também, te dá uma chancela, né? Ele te representa comercialmente, então ele
permite que você tenha mais tempo para cuidar da sua criação, se dedicar ao seu trabalho. É uma parceria, para mim, muito positiva, eles são muito respeitosos, incentivam o meu trabalho. A gente teve agora recentemente na SP Arte, eu tinha uma parede com os meus projetos. Então, é uma parceria assim, que eu só tenho a agradecer. Que ótimo! E como foi a indicação ao Prêmio Pipa 2022, né? Isso foi outra coisa. Como que você recebeu isso e a importância? Conta para quem está assistindo. O Prêmio Pipa é um dos principais prêmios de arte contemporânea. Ele é uma chancela na sua carreira. Você ser indicada ao Prêmio Pipa já é um prêmio. Nossa. Né? Então, para mim foi muito importante, eu fiquei muito feliz, participei ativamente do ano, né? De divulgar e de estar ali usando a plataforma, né, do Prêmio Pipa. E você ser indicada é exatamente isso, o prêmio já é a indicação. Elaine, e assim, você tem uma trajetória muito bonita, e os desafios que você enfrentou nesse percurso, né? Porque a gente falou sobre viver de arte, da dificuldade que isso representa. Você enfrentou, assim, desafios, e como que você foi superando isso? Olha, com a idade a gente supera melhor, porque a maturidade ajuda nesse sentido. Ajuda muito. Né? Como eu comentei ali no começo da nossa fala, é uma carreira da qual, é uma profissão da qual a gente recebe muitos nãos, né? Hoje eu brinco, o não já está certo, vamos tentar o sim. Não, isso, você diz assim, recebe não assim... não ser aprovado, você manda para porque assim, a gente precisa estar sempre mandando para editais, para concursos, né? Então, às vezes, você ganha um prêmio, esse prêmio te permite produzir por um período, ou você vai participar de um salão, né? Os artistas lá atrás participavam dos salões de artes, etc. Ainda hoje é muito importante. E o não você não ser aceito, né? E você não é aceito o tempo todo. É muito difícil, é muito ruim. Como o ator também é recusado nos papéis, etc. Então, é uma profissão onde você recebe o tempo todo não, né? E você tem que aprender a lidar com esse não, né? E a saber, bom, então esse não não é um não hoje, eu não ligo, esse não é um não para o meu trabalho, não é um não, ele é um não porque o meu trabalho talvez não caiba naquela seleção. Naquele momento, né? Então, isso você vai aprendendo com o tempo. Então, é uma profissão difícil e você tem que estar esperando isso, né? E agora os seus próximos projetos, as próximas áreas aí que você pensa em explorar? Assim, eu hoje estou muito voltada a projetos que envolvem o meio ambiente, né? O meio ambiente, a história do Brasil, né? O resgate dessa história, uma leitura mais profunda dessa história, que envolva também ali questões como a antropologia. Eu venho estudando muito temas da antropologia, pesquisando a antropologia visual. Então, o meu trabalho hoje está envolvendo isso através da paisagem, mas envolvendo essas questões. Muito bom. E, assim, que orientação você deixaria para quem está iniciando no mundo das artes visuais, além de saber lidar com os nãos? Que conselho você daria? E, ao mesmo tempo, como que você enxerga a inteligência artificial no mundo atual? Porque a gente tem visto assim, muito de inteligência artificial sendo usado para fotografia, usado para produzir, às vezes, um conteúdo. Como que você está percebendo esse movimento todo? Dá para falar uma hora aqui. Aí agora é um outro podcast. Eu acho que assim, se você gosta e se você quer trabalhar, se dedica. Vai fundo, mergulha, 100%. O artista está 24 horas produzindo, conectado, empreendendo. Você vai achar um caminho. É difícil, mas você vai achar um caminho, né? Pode parecer assim poético, mas não. Se dedica, vai atrás de uma outra profissão se for preciso, mas mantém o seu trabalho em paralelo. Quer dizer, se você realmente quer ser artista, vai fundo.
A questão da inteligência artificial, para mim, eu acho que ela é mais uma ferramenta. É óbvio que tem, né, um monte de outras coisas envolvidas. Eu fiz algumas experiências com a inteligência artificial, publiquei um livro recente que se chama Exploratórios, onde eu faço uma... Eu vi no seu Instagram. Uma conexão da história brasileira com a inteligência artificial. Então, eu vejo assim, ela é mais um meio de trabalho. Uhum. Né? Não vai substituir o trabalho, o artista, porque assim, você tem que pensar para poder lidar com ele. Tem pensadores hoje que falam que assim, a inteligência funciona, mas ela precisa de ter uma coisa que esse pensador ele fala, precisa de franzir a testa, sabe? Você tem que pensar para poder usar. Então, eu acho... suor, aquela gota... você tem que estar ali, você tem que ter algo mais para usar, porque senão ele é só uma reprodução, né? Isso. E o trabalho artístico é mais do que isso. Ele é uma interação do artista, da vida corporal, sabe? Tem muito do físico na imagem. E recentemente o seu livro, Trânsitos Naturais, ele venceu o prêmio Belfast Photo em 2025. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Esse ano eles mudaram a forma de premiação, né, de classificação. Uhum. Então eles consideraram acho que são 20 livros do mundo todo, né, que são considerados os vencedores. Então o meu foi um deles. Nossa. Que é um festival de fotografia muito importante, avaliado por vários críticos, pessoas do mundo da arte, como do New York Times, da Aperture, que são curadores importantes, né? Então, estar entre eles é muito importante, é uma outra chancela também, assim, o prêmio é exatamente estar lá. Para você, o que é sucesso na sua carreira artística e como que você mede assim as suas realizações nesse mundo da arte? Eu acho que sucesso é o trabalho ser reconhecido, óbvio, mas é também você poder ter pessoas interessadas em ouvir sobre o seu trabalho e você conseguir comunicar através dele. Eu acho que isso é um sucesso, é você conseguir ter um projeto exposto e as pessoas conseguirem, você tocar o observador de alguma forma. Eu acho que esse é o sucesso. E você tem o seu Instagram, suas redes sociais, que você coloca ali bastante do seu trabalho, você interage com as pessoas. É uma ferramenta também de... Hoje é uma ferramenta, para mim, importantíssima. Ela permite que pessoas de outros lugares bem distantes conheçam o seu trabalho, façam essa troca. Já me abriu portas no sentido de ser convidada para expor através de um projeto que eu mostrei ali, e aí um curador se interessou e me procurou, e a conversa começou através do Instagram. Então, assim, eu acho que ele tem coisas boas, tem coisas ruins, mas é uma ferramenta importante para você divulgar o seu projeto artístico. A gente está terminando aqui nossa conversa no podcast Vida em Movimento. Eu queria que você deixasse uma última mensagem para quem está nos assistindo aqui, para falar do seu trabalho, das suas redes sociais, divulgar seu Instagram. O tempo é seu. Olha, voltando àquilo que você falou, eu acho que assim, se você tem vontade de ser artista, se você quer ser artista, vai, se dedique, se debruce sobre o seu projeto. Acho que isso é uma das mensagens. E outra, conheça meu trabalho. Meu Instagram é Elaine Pessoa Arte. Meu site é elainepessoa.com.br. Eu tenho uma editora, né, como eu comentei rapidamente, de fotolivros. A gente procura botar filmes de todos os livros, então quem entra ao site pode conhecer os livros, que é a fotoeditorial.com.br. Então,
É isso. Agradeço imensamente. Maravilhosa. Muito obrigada, Elaine, pelo seu tempo. Foi muito gostoso pra gente aqui no Vida em Movimento ter uma artista do seu tamanho, dividindo um pouco, contando um pouco do seu trabalho, das suas experiências. E tá todo mundo convidado. Entrem no Instagram, @ElainePessoaArte. É muito bacana, tem os vários trabalhos da Elaine. Ela é bem ativa lá nas redes sociais e também no site elainepessoa.com.br. Muito obrigada. Obrigada, Elaine. Até a próxima. Tchau. Tchau.